Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Por favor, me deem um feedback sobre o som, imagem, se vocês estão vendo bem. Escrevam aí nos comentários para a gente começar o nosso bate-papo, tá? Alguém pode responder, tá tudo certo? Som tranquilo, que às vezes esse meu microfone meu aqui, ele abafa um pouco, né? Então, vamos lá. Se alguém aí pode me dizer se está tudo ok, se está o som, imagem, certo? Ok. Bom, primeiramente eu quero agradecer a uma infinidade de pessoas que mandou mensagens para mim de condolências pelo que aconteceu comigo esse final de semana, com o falecimento da minha mãe, né? Teve gente que mandou mensagem pelo Instagram, Facebook, teve mensagem de tudo quanto é lado, eu agradeço a todos pela consideração. E como eu falei para vocês no vídeo hoje de manhã, a gente vai, né, caminhando, luto é tempo e caminhada, e a gente vai se envolvendo com a vida prática, né, porque a vida continua e a gente tem que tocar as coisas aqui, né. E nada melhor do que a gente colocar a nossa mente a serviço desses propósitos, todos esses resultados que a gente quer, não só nos momentos bons, mas quando a gente passa por dificuldades, também a gente tem que encontrar estratégias para passar pelos momentos difíceis, né? E o cérebro tem esses recursos. E, por uma coincidência que não é coincidência, eu já tinha combinado com a doutora Chloe Guilhermino de vir aqui para falar sobre essa questão da neurolinguística, do cérebro, da mente que cria, né? E hoje nós vamos iniciar essa temporada nova, né, 2023 de lives, com essa conversa toda, que vai ser muito promissora, né, muito esclarecedora e vai trazer muitas reflexões e ferramentas para vocês começarem a entender como é que o cérebro funciona e como é que a gente pode dialogar com ele e poder programar os resultados que a gente quer para a nossa vida, né? E aí nós vamos falar com a professora doutora Clô, deixa eu só colocar ela aqui para a gente na tela, né? A Clô aqui. A Clô, ela tem aí já uma jornada de mais de 40 anos como psicoterapeuta, tem formação em parapsicologia, teologia, né? É da Gestalt terapia, formação de PNL, então ela tem uma jornada longa nessa área e também da formação, né? E eu estou fazendo o curso, terminando o curso com ela, né, de formação aí na PNL, na Programação Neurolinguística, e a gente vai conversar um pouco sobre tudo isso, né? Clô, eu apresento vocês aqui, acho que o pessoal já conhece, muita gente que está aqui já viu uma live nossa, mas eu peço para você fazer suas apresentações também novamente aqui para a gente. Pois é. Primeiro, um grande prazer estar aqui com o Carlos, um amigo, uma pessoa querida, um aluno especial, e vocês todos, né? Vocês que estão aí do lado de lá, muitos são já amigos, alunos, clientes, outros vão vir a ser, né? Que é assim que tudo começa com um oi, né? Uma das minhas formações é análise transacional, e a análise transacional estuda as transações desde esse oi, como vai? Né? Eu sou a Clô, sou Clô Guilhermino, e eu queria contar para vocês uma coisa que eu acho importante de contar, que foi o propósito da minha vida como profissional, que perseguir mudanças. Eu fui fazer a faculdade de psicologia porque eu era solicitada por pessoas para ajudar o filho alcoólatra, o marido isso, a mulher aquilo outro, a criança com problema na escola. E eu era muito nova, e menos de 30 anos, 20 e poucos, quando começou essa história, e eu queria segurança, eu queria conhecimento, foi por isso que eu fui fazer psicologia, para aprender isso. E descobri na faculdade que a faculdade não ensina a fazer mudanças, ela ensina a fazer diagnósticos. Isso é psicose maníaco-depressiva, isso é uma depressão, isso é uma esquizofrenia catatônica. Agora, o que eu faço com o meu esquizofrênico catatônico? Né? O que eu faço com a minha depressão? O que eu faço
com as minhas manias, com os meus impulsos, com as minhas irritações, com os meus nervosismos e os dos meus clientes e alunos. Nessa busca, eu fiz de especialização aquilo que o Carlos comentou. Eu fui buscar tudo que tinha na época, de técnicas de relaxamento, hipnose, a Jung, a Lacan, a Gestalt, a análise transacional, bioenergética, biodança. E um dia, no Maxud Plaza, em São Paulo, num congresso de análise transacional, eu era analista transacional preferentemente na época, e o pressuposto de análise transacional é que todos nós nascemos príncipes ou princesas, e o ambiente nos transforma em sapos. Tá, ótimo. Agora, o que eu quero aprender é como faz para transformar sapos em príncipes. E aí estou nesse congresso no Maxud, e como rata de biblioteca, estava lá na livraria, e vejo um livro que se chama Sapos em Príncipes. Terminou minha busca. Eu comprei esse livro, li esse livro nos primeiros 2 ou 3 anos, 23 vezes. Foi o meu primeiro livro de neurolinguística, e depois fui lendo os outros, depois fui para os Estados Unidos aprender com o mestre, fiz cursos aqui no Brasil também. Enfim, isto aconteceu em 1983, esse livro, esse congresso. São 40 anos de análise de programação neurolinguística e apaixonamento constante. Ela sempre me mostrando o que ela tem como conhecimento, como poder, na facilidade de criar mundos bons. Foi assim. E assim, né, o Clô, essa jornada toda, né, ela vai trazendo primeiro a recompensa de você poder estar trazendo uma orientação, uma ajuda para as pessoas, né, e a gente também vai se trabalhando, né, a gente também vai se modulando, né. Como que foi para você, assim, qual você acha que foi o maior desafio que a Clô, enquanto pessoa, teve que enfrentar, né, para usar as ferramentas, né, porque você também está ensinando, mas você também está usando, e se você é uma pessoa que usa 24 horas por dia, como que foi para você tudo isso? Eu nem diria como foi, Carlos, eu diria como é. Eu poderia contar para você, eu estou aqui em Sorocaba, para onde eu me mudei, eu vim para cá dia 9, a minha mudança chegou dia 13, 12, 13, e desde então eu estou arrumando as coisas. Então, são poucos dias que eu estou aqui. Se eu fosse contar só dos dias que eu estou aqui, o quanto eu aprendi, o quanto eu usei de neurolinguística comigo, com as outras pessoas também, evidente, mas comigo, no meu bem-estar, no meu desenvolvimento, e como eu descobri coisas, né? Eu encontrei... Deixa eu dar um exemplo. Teve um dia, eu comprei um celular novo, e quando eu transferi a memória de um para outro, veio um monte de mensagens de mais de 2 anos, não sei de quanto tempo, baixou no celular novo, e eu não percebi. Eu comecei a olhar as mensagens, deletando, para apagar tudo isso aí, né? Coisa velha, eu deleto, sempre, sempre, é princípio para mim. Estou deletando as coisas, de repente vem uma coisa assim, execução, ação de execução, o CPF final tal, atenção, Clorinda. Falei, meu Deus, que diabo que estão me executando, eu não estou sabendo de nada, não tenho nenhuma dívida, não sei o que está acontecendo. E tinha uma porção dessas mensagens. E eu, no meu automático, fui deletando as mensagens. E eu percebi, eu falei, vou deixar só uma, que era de fevereiro, mas eu não sei de que ano. Quando eu vi que era de fevereiro, eu falei, isso é coisa velha. E acabei de deletar. Depois que eu deletei, eu falei, e aí, o que é isso? Imagine, aí entrou o quê? O medo, né? Eu comecei, meu Deus, o que é? Estou sendo executada. Por alguns segundos, né, eu fiquei assustadíssima. E eu deletei
Quando deleta a mensagem, não tem como recuperar, não é como e-mail. E eu deletei por alguns segundos meu coração, sabe? Toda aquela sintomatologia do eu vou ser presa, a polícia está atrás de mim, eu vou ser condenada, todo aquele esparramo que a gente faz dentro da cabeça, eu fiz. Meu coração disparado e a intenção. Falei, peraí. O que é que... Fui fazer um switch, vamos. Fui trocar um pensamento ruim, uma emoção ruim, e colocar outra no lugar. A Bianca, linda, só gente bonita. Aí eu pensei, o que eu vou colocar no lugar? Eu vou colocar o bem-estar e vou colocar, seja o que seja, vai ser resolvido e bem. Ao pensar, seja o que seja, vai ser resolvido e bem, eu já crio, né, todo um outro sinestésico, todo um outro corporal, todo um outro diferente. E, né, switch. Segundos depois estou eu, maravilhosa, e se me mantenho desde aquela hora assim. Agora, pensa, se naquela hora eu me perco, né? Ai, agora, o que será? Eu tenho que ir atrás. Eu poderia estar até hoje com insônia, ansiedade, mal-estar e criando doenças. Todo dia. Estou aqui com a minha amiga e aprendizagens, né? Criando mundos. Percebo o seguinte, para mim, uma coisa que determina meu pensamento são as cores. Veja como eu sou colorida, né? Eu sou colorida, eu gosto de cores. A minha casa é colorida, né? Se a minha imagem não tiver cor, eu não programo nada. É uma submodalidade muito poderosa para mim. Quando eu penso, eu tenho que pensar colorido para realizar. A minha amiga já não, ela pensa em cores suaves, sabe? A casa dela, estou falando isso para ir para mais coisas. Como a gente percebe isso? Olhem, quem está assistindo, olhem para mim e olhem para o Carlos. O Carlos é de cores sóbrias, de cores neutras. São essas as cores que ele tem que pensar para ter pensamento poderoso. Eu não. Eu sou de cor primária, colorida. Tem gente que é preto e branco. Tem gente que é só cor absolutamente neutra, begezinho, marronzinho. E essas coisas são importantíssimas, por exemplo, na hora de fazer um switch. Eu sabendo que cor é uma modalidade importante, eu mudo um pensamento, colocando outro pensamento colorido no lugar. E quais foram os grandes desafios para mim? Manter. Primeiro, eu estabeleci como desafio, eu não posso dizer de uma coisa específica, Carlos, porque eu estabeleci um desafio assim, eu quero o padrão de excelência. Qual é o padrão de excelência? Lei de Pareto. Tá? Só 20% das pessoas conseguem 80% de excelência, 80% de bem-estar, né? 80% do que nós chamamos de felicidade. E as pessoas que conseguem esses 20%, que conseguem esses 80% de bem-estar, são chamadas excelentes. Então, eu me propus isto. Eu me propus a ter os 80%, né? Esse foi o grande desafio. E devo dizer que, muito rapidamente, eu consegui. Hoje, eu posso dizer que eu tenho 99% de bem-estar. 99% do tempo, e acho que o Carlos pode dizer isso, mesmo estando passando por um momento dificílimo, um momento de perda, como eu já passei, como muitos de vocês passaram. Mas a gente passa bem, né? Não é que está alegre, né? Está triste e bem. Existe uma tristeza que não te deprime, né? Exatamente. É uma tristeza que ela fica ali, né? E você vai... É interessante porque com o curso que a gente fez, né? Você fala de salvar as coisas e a linha do tempo, e sozinho, assim, do nada, a minha linha do tempo hoje ficou trabalhando e começou a adequar um monte de imagens da minha mãe. Fui fazer um café para mim à tarde, eu lembrei
quando tinha 7, 8 anos, ela fazendo chá lá da tarde, não sei o que, coisa que eu não me lembro. Começou a vir, sabe? E aí começou a alinhar a linha do tempo na mente. Quem for fazer o curso com a Clô vai aprender esse negócio da linha do tempo. Que a gente... Depois você poderia até falar um pouquinho como que é essa questão da linha do tempo. Tem pessoas que têm o presente, passado, né? Dentro, tudo alinhado dentro da cabeça, ou desalinhado também, ou né? Desalinhado, mais comum. Mas foi interessante que eu fiquei vendo como que automaticamente as aprendizagens positivas da convivência com ela foram salvas, né? E ficaram ali. Eu achei muito interessante isso, né? Se eu não tivesse feito o curso, eu não ia me atinar dessa questão. Você não ia se dar conta. Isso é a resolução. Vamos falar, na resolução de uma situação, como no caso da sua mãe. Quando é que está tudo resolvido? Quando todo o passado agradável, positivo, né, realizador, está presente na sua memória, com o bem-estar acompanhando. E todas as recordações de passado, de mal-estar, de desagradáveis, já foram resolvidas. A gente pensa nelas como aprendizagem, não é isso? Aconteceu isso. Nessa eu aprendi isso, nessa aquilo outro. E a gente pensa no futuro, que não é o caso. No caso da morte também, é a mesma coisa. Agora você pensa no seu futuro, em você bem no passado e você no futuro bem elaborando sua tristeza, aprendendo a viver sem falar com ela, né? Falar nela, você vai falar, sem vê-la, mas vendo dentro. Enfim, ter a presença dela contínua e constante só na coisa boa. E, a grosso modo, já vou falar do tempo, da linha de tempo que você pediu, eu quero repetir muito isso, que é a coisa que eu constato hoje. Como é que esse 99% de bem-estar foi atingido? O meu passado, aconteceu muita coisa desagradável. Pensa num passado de 78 anos, né? Dá tempo de acontecer todas as merdas possíveis e imagináveis, né? Todos os chifres, todas as decepções, tudo deu para sentir, né? Bom, então, o que tem que ter no meu passado? As aprendizagens que essas decepções, essas frustrações, essas indignações, esses medos, essas perdas me ensinaram. E quando penso no passado, com sentimento, eu só penso nas coisas boas. Trago essas coisas boas para mim, né? Como é que fica o futuro de uma pessoa que já utilizou e utiliza a neurolinguística na sua vida? O futuro vão acontecer catástrofes, nessas coisas com as quais as pessoas se assustam, se enraivecem, se frustram. Não tem. Tem o quê? Tem um futuro com lazer, com amor, com amizades, com sucesso, com realizações, com mudanças na minha vida e na vida de toda essa gente que eu amo e que faz parte e é importantíssima na minha vida. As mudanças em você, no Milton, na Libertar, na Bianca, gente que eu estou vendo que está por aqui, são super importantes até chegar a esse ponto em que a linha de tempo, quer dizer, a sua vida está resolvida quando o seu presente não está comprometido com um passado ruim, desagradável, ao contrário, ele está enriquecido com as aprendizagens dessas experiências, e seu futuro não está comprometido com essas experiências ruins, desagradáveis, que geram muitas vezes falta de esperança, falta de confiança, falta de autoestima, e um futuro todo visto de uma maneira diferente. Então, falar um pouquinho, estou falando de linha de tempo mesmo sem ter falado, né? Mas quero falar agora. Crianças, quem está aí assistindo e não sabe o que é linha de tempo. O cérebro decodifica tempo também. É um outro departamento que, para fazer um programa, nós precisamos também estar atentos ao tempo. Vou falar só o mínimo possível sobre isso, né?
que as coisas são vinculadas. No cérebro, nós temos localização para os programinhas, né? Para as lembranças, para as recordações, para as memórias. A linha de tempo é o nosso depósito de memórias. As memórias de passado, que vêm vindo, se tornam presentes, e as memórias de futuro. Como é que funciona isso? Algumas pessoas não desenvolvem bem a linha de tempo, por problemas da educação, dos nossos educadores, de decisões que nós... nossa, da Austrália, gente da Austrália, e oi, outro lado do mundo, né? Tá. Tem pessoas... Até me perdi no que eu estava falando, mas... A educação interferindo nessa linha do tempo. Tá. Vou falar, em geral, as pessoas, pelo menos 80% das pessoas, decodificam assim. Elas armazenam do lado esquerdo do cérebro delas o passado, que vem lá de trás, dependendo da idade que a gente tenha, né? Tem um tamanho dessa linha de tempo, eu, quando era pequenininha, eu com 5, eu com 10, eu com 20, eu com 40, eu com 60, eu com 70, eu com 73, eu com 77, eu com 78. E depois ela continua para a direita, elaborando o futuro. Para 80% das pessoas é assim, quando está bem formado. Para os canhotos, 50% dos canhotos invertem. Como eles têm a decussação cerebral invertida, a linha de tempo se inverte. Então, o passado vai para a direita e o futuro para a esquerda. Agora, vamos falar nas coisas que uma pessoa precisa aprender sobre sua linha de tempo. Primeiro, ela precisa ter uma linha de tempo que caiba a vida dela. Como é que é a linha de tempo de uma criança? Se vocês têm criança aí por perto, só pergunta para ela e presta atenção no olhinho dela, no gesto dela. Quando vai ser o Natal? O Natal para ela é aqui, né? Dezembro, é logo ali. Aí o seu aniversário, a linha de tempo de uma criança é assim, ela tem 1 ano, 2, 3 de vida. E o futuro é um futuro muito curto, porque ela só vai desenvolver uma linha de tempo ampla de futuro na vida adulta, depois da adolescência. Vocês sabem que o que identifica um adolescente é a chamada irresponsabilidade. O adolescente ainda não tem uma linha de tempo quando eu tiver 30 anos. Quando muito, ele tem para 2, 3 anos para frente, 5 anos para frente. Então, ele não tem ainda condições de hardware, de cérebro, para pensar em tempos longos, né? Em tempos distantes. Então, eles costumam pensar o que vai acontecer. Se bem que você vê aí na manifestação golpista, aquela gente que estava lá não pensava em consequências. São adolescentes, são crianças emocionalmente, são crianças mentalmente, são crianças psicologicamente. Porque quando chega a polícia, eu nunca pensei, eu nunca imaginei. Quem imagina é quem pensa em futuro, quem pensa em consequências, né? Então, vamos lá. Coisas que uma pessoa pode ter, estar sofrendo com isso e não sabe. Tem gente que tem a linha de tempo invertida sem ser canhoto, por má formação. Sabe o que acontece? Eu vou falando, aí você vai se identificando, porque neurolinguística é descoberta. Ninguém vai pôr nada na sua cabeça, você vai percebendo o que tem. Então, uma das coisas que a gente precisa saber quando pensa neurolinguisticamente é que uma linha de tempo invertida vai dar o quê? Imagine você, finja que você acredita que meu cérebro sabe que tudo que eu penso para o lado esquerdo aconteceu. Eu senti, eu pensei, é passado. O que está acontecendo agora é presente.
E o que está no meu cérebro para esse lado vai acontecer. Agora, pense que eu pus os dados, a minha linha cruzou, está invertida. Pode ter gente aqui que se percebe repetindo as coisas que fez no passado. Imagine, se meu passado está no meu futuro, a briga que eu tive a semana passada virou um programa de futuro. Aquele casamento destroçado, a única coisa que vira um programa para eu fazer outro casamento parecido. Vocês devem conhecer pelo menos uma meia dúzia de pessoas que já casou com uma meia dúzia de alcoólatras. Sabe? Porque ela muda o CPF do cidadão, né? Ou da cidadã. Mas o programa está invertido na linha de tempo. Pensa quanta coisa, conhecendo o meu, a gente pode modificar, né? Agora, pensa que o meu futuro, quando eu tenho uma linha de tempo invertida, está no meu passado. Então, eu faço todos os cursos para criar motivação, para fazer coisas boas, para me formar, para ganhar mais dinheiro, e nada acontece, porque vai tudo passado. O cérebro que vai para o passado, ele reconhece como já foi. Não tenho mais que fazer nada a respeito. Eu não consigo pensar em 5 anos para frente. Problema, Beth. Problema. Nós temos que aprender. Temos que aprender, porque eu suponho que a maioria de nós tem a intenção de viver, não só de viver, hein? Pelo menos 90 anos, essa geração que está aqui agora, eu sou da geração para chegar aos 90, né? Essa outra geração tão bem cuidada, tão bem nutrida, tão bem protegida, com tantos recursos, inclusive recursos de plástica, de conservação, etc. Essa gente é para chegar no mínimo no 100. Mas para chegar como? Se arrastando pela vida? Tem que chegar bonito, né? Tem que chegar comível, né? Tem que chegar com tesão, tem que chegar produtivo, independente, livre. Percebe, Beth? Como é que vamos fazer com que você chegue aos 90, 100 anos? Assim, se seus programas param em 5 anos. Bom, pode ser que automaticamente você refaça aquele programa de 5 anos melhor. Nada é definitivo, porque tudo vai depender do que você faz dentro da sua cabeça. Mas o fato é que é um departamento para se tomar cuidado. Sabe aquela gente que morreu o pai, a mãe, o filho, a avó, a tia, alguém que ela amava muito, há 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. E a pessoa vive como se o defunto estivesse no meio da sala agora. Sabe? O caso de uma cliente que ela ficou o tempo todo da consulta se queixando que ela estava casada com 2 filhos, com o marido traste, que não sei o quê, e que a vida estava uma porcaria porque ela não fez a faculdade. Se ela tivesse feito a faculdade... Mas por que você não fez faculdade? Porque meu pai não deixava. Meu pai não deixava, e não sei o quê. Você falou, mas seu pai é vivo? Não, ele faleceu. Faleceu, você tinha quantos anos? 20 anos. Eu quase mandei ela para aquele lugar, né? Falei, pera lá, meu pai faleceu com 20 anos, eu teria feito a assinatura da ficha de inscrição no vestibular em cima do túmulo dele. Pois né? No mínimo, né? Você tinha 20 anos, o pai morre, você não fez faculdade dos 20 em diante por causa disso? É um absurdo. Porque ela está vivendo isso aqui no presente. É o pai hoje dizendo para ela para não fazer. Meu Deus, ela tem que devolver isso para 20 anos atrás, né? E criar um programa dela estudando, dela se formando, dela trabalhando, dela tendo sucesso, quer dizer, sucedendo as coisas que ela quer que sucedam, né? Às vezes, gente, a linha de tempo não está toda trocada. Às vezes a gente só erra onde bota um programa. Eu tive um conhecido, era um diretor de uma multinacional para quem eu dava treinamento, que ele todo ano, ele falava assim, todo ano ele dizia assim, o ano que vem eu vou para a Europa, com a família, ele tinha 2 ou 3 filhos, que ele ia passar um mês na Europa.
e não ia. No ano seguinte, ele falava, ano que vem eu vou para a Europa. Aí eu percebi, sabe, que ele veio com uma conversa assim, estou com uma saudade do meu futuro. Saudade do futuro. Aí que eu fui pesquisar, sabe onde ele punha a viagem para a Europa? Ele punha no passado, ele associava no passado, entrava dentro da coisa no passado. Então, ele não ia para a Europa, mas ele tinha saudade, como se ele tivesse ido. Ele dizia saudade do futuro, ele nunca foi. Ele falava, tenho saudade de Paris, nunca fui. Eu tenho saudade do que ele pensava ser o futuro, mas ele não ia porque ele colocava isso no passado. Sabe outra coisa de linha de tempo? Ah, legal, Beth. É isso aí. Outras coisas, né, que podem acontecer é colocar dados do passado no futuro, do futuro no passado. Quem não tem linha de tempo bem resolvida não tem motivação. E quem não tem motivação tem depressão, que é o extremo oposto de motivação. Então, pessoas com linha de tempo curta ou que não sabem criar resultados futuros, elas não se motivam, elas só têm desejos, sonhos, necessidades, não programas. Para nós termos programa, nós precisamos colocar lá no nosso cérebro aquele resultado que nós... Aí nós ficamos motivados, não é que o cérebro faz acontecer sozinho. Como é que o cérebro constrói? Eu faço, por exemplo, se neste momento nós fizéssemos uma motivação, o Carlos e eu aqui, de eu ir para São Carlos e a gente se conhecer, eu conhecer você e o Júlio. Tá? Se a gente fizer isto, uma motivação, eu pensando em estar em São Carlos, no apartamento, na casa, no restaurante, em algum lugar, não importa onde, eu preciso de uma imagem, mas não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é o encontro. Tá? Eu faço esse programa de me encontrar com eles e boto lá uma sensação forte, uma alegria intensa, de dar um abraço pessoalmente, né? De sentir o cheiro, o beijo, a temperatura da pessoa. Eu faço... O que acontece? Agora eu estou motivada a ir para Rio Claro. Eu começo a pensar, tem ônibus para Rio Claro? Que hora será? Quanto tempo de viagem? Que dias são melhores para eu ir? Que dias são melhores para o Carlos? A gente começa a pensar no assunto, de repente chega alguém e fala, estou indo para Rio Claro. Eu falo, vou ligar para o... As coisas começam a acontecer naquela direção. Que é a sincronicidade que o Jung chamava, mas que, na verdade, é o cérebro que está maquinando tudo, né? Exatamente. E o cérebro, né? Uma parte da sincronicidade é... Bom, vou falar um pouquinho da sincronicidade a nível individual, que é chamada de intuição. Né? O que a intuição é? A intuição é uma porção de dados. Pense num quebra-cabeça. Tá? Um quebra-cabeça com esse quadrinho que está aqui na minha frente, eu e o Carlos. Isso partido em um monte de figurinhas, né? Um monte de pedacinhos. Aí, uma hora um entra no meu cérebro, noutra hora outro. Sem ordem nenhuma, sem lógica. Eu vou percebendo pedaços da realidade que não fazem sentido. O cérebro é um organizador. Uma hora é como se você chacoalhasse a cabeça e as coisas entrassem, chama gestalt. Fecha uma gestalt. É como se aqueles pedacinhos entrassem cada um nos seus lugares e você tem uma iluminação, uma percepção, uma intuição. Tem gente que pensa que isso é conhecimento de futuro, porque você pode ter uma percepção dessas, por exemplo, eu imagino que o Carlos teve um monte, eu tive um monte com a minha mãe. Quando eu ia
eu fechava a Gestalt percebendo que ela estava morrendo. Como é que eu percebi que ela estava morrendo? Um dia eu percebi a temperatura dela mais fria, no outro dia eu percebi o olhar dela mais opaco, no outro dia eu percebi a voz dela mais fraca, no outro dia eu percebi que ela já não estava fazendo crochê, que ela não estava indo jogar no bicho, que ela não estava se importando da porta do guarda-roupa não estar fechadinha, perfeitamente fechada. Uma hora isso se fecha, ela está indo, né? Ela está se desligando. Tá? Então, tem gente, é claro que daí depois de uma semana, um mês, um ano, a pessoa morre, porque eu estou vendo ela morrer aos poucos, né? E aí a pessoa pensa que ela é culpada, ou ela pensa que ela adivinhou o futuro, né? Ela teve uma organização. A Gestalt tem a ver com a terapia. A Gestalt terapia é a aplicação dos princípios da Gestalt, figura e fundo, tarará, na terapia, né? Mas a expressão fechar uma Gestalt é que Gestalt é uma palavra alemã que não tem tradução para português. Ela tem muitos significados. Não tem uma palavra que explique o que é Gestalt. Gestalt é configuração, é todo, é holístico, é o quebra-cabeça que se formou, é uma Gestalt que se fechou. Quando cada coisa entra, quando você entende. Seria mais ou menos o seu arranjo textual para dar um significado para uma aprendizagem? Seria isso? Isso. Esse pedacinho, mais esse pedacinho. Opa, entendi. A compreensão, o insight, né? E essa compreensão, esse insight, é chamado no mundo da psicologia de fechei uma Gestalt, quer dizer, compreendi, entendi tudo. Tá? Bom, volta lá. Eu não lembro mais onde eu estava, Carlos, mas, enfim, estava não sei. Alguém pergunta alguma coisa que eu falo. Está falando de tempo, né? A intuição, estava falando da sincronicidade, Carlos. A sincronicidade. A mente, a nível pessoal, a mente, ela atua nas pessoas que estão em torno. Uma coisa é neurolinguística, outra coisa é física quântica. Mas a neurolinguística e a física quântica têm uma relação muito próxima. Então, se eu estou numa onda, numa vibe de paz, de amor, de amizade, a tendência vão ser pessoas assim chegarem perto de mim. Eu me atrair e pessoas se atraírem dentro dessa onda, né? Mas isso também é verdade no universo. Deixa eu voltar um pouquinho e falar sobre o método Kircher. Vocês sabem que a gente pode tirar fotografia dessa expansão eletromagnética do corpo e do pensamento humano? O método Kircher é uma máquina que tira foto do que acontece das ondas eletromagnéticas que nós liberamos. Claro que só dá para fotografar um pedaço dela, né? Não se sabe até onde ela vai. Mas o interessante, olha que coisa maravilhosa. O interessante, uma pesquisa foi assim: uma pessoa coloca a mão em cima de uma mesa, uma parede no meio, do outro lado da parede tem outra pessoa que também coloca a mão ali. Cada uma dessas pessoas tem um pesquisador com elas, mas um não sabe do outro, o outro não sabe do um. O pesquisador central é que sabe da pesquisa toda e ele está fora dessa situação. Ele só dá os comandos. Ele pede, por exemplo, o pesquisador 1, pedir para a pessoa 1, que está com a mão em cima da mesa, próxima a uma parede, para ela pensar numa pessoa que ela ama. E pede para o pesquisador 2, do outro lado da parede, pedir para o sujeito 2 para ele pensar numa pessoa que ele ama. E antes dele terminar de falar,
a máquina fotografando. As auras, né? A energia eletromagnética se expande, uma entra dentro da outra e as pessoas potencializam o amor. Uma invade a outra, energeticamente, emocionalmente. Essa daqui pensa numa coisa que você tenha medo. Aquela lá pensa numa coisa que tenha medo. Potencializa o medo. Essa daqui pensa numa coisa alegre. Essa daqui pensa de alguém que tenha raiva. A energia aumenta e não se funde. Ela, por um milésimo, milionésimo de centímetro, não toca uma na outra. Então, perceba, a gente atrai as energias que a gente sente. Você vai atrair essa história de fulano não é minha alma gêmea, fulana não é. Claro que é, sempre é. Sempre é. Não é a alma gêmea que você gostaria de ter, mas para você ter essa alma gêmea, você precisa melhorar o seu campo eletromagnético. Uma pessoa que vive no amor, na alegria, no entusiasmo, na motivação, no bem-estar, no conforto, no lazer, vai atrair gente assim. Agora, se ela tem lá um lance de fóbico, né? De medo, medo, será que vai chover? Eu não trouxe guarda-chuva, amanhã acho que não vai ter ônibus, vão entrar em greve, ou a viagem que eu vou fazer acho que não vai dar certo. Isso aí a alma gêmea vai ter isso também, vai ser fóbica também. Outras fobias, não as mesmas, mas vai ter. Então, a gente vai atrair pessoas na mesma energia. Por isso que o mundo está como está. Por isso que o Brasil está como está. Porque quantos por cento das pessoas estão pensando num Brasil de paz, num Brasil sem fome, num Brasil com educação? Quantas? E quantas estão pensando em dizimar os índios, em queimar as florestas, em roubar, em tirar vantagem, em depenar o próximo? Quem vai ganhar? Democracia, a maioria. Perguntem alguma coisa. Quer ver? A lei da atração realmente existe? Existe de uma forma muito maior, muito mais extensa e muito mais do que é divulgado por aí. Não é só a lei da atração material, a lei da atração magnética, a lei da atração. Não. Bom, na parte de parapsicologia, vocês sabem que é muito comum de acontecer que um jovem, uma jovem, numa situação de perigo, de morte, numa situação muito estressante, ela emite um pensamento, um chamado que a mãe escuta a 8.000 quilômetros, 10.000 quilômetros, fala, aconteceu alguma coisa com meu filho? Na mesma hora, é comunicação, é comunicação. É comunicação sem corpo. Dizem as boas línguas que essa é a comunicação para outra dimensão de vida, para onde a mãe do Carlos foi, o meu filho, uma dimensão maravilhosa, onde as pessoas não precisam da boca para falar, do ouvido para escutar, das mãos para tocar, né? Se comunicam num outro nível de comunicação. Sabotagem. Bom, a sabotagem é uma expressão, né? Na verdade, é uma forma de dar significados para a realidade. E eu não gosto dessa forma, sabe? Por exemplo, eu estou falando aqui, o Carlos me interrompe e faz uma pergunta. Eu pensar nisso como uma sabotagem. O Carlos está me sabotando. Eu acho que é uma forma de pensar que limita as nossas respostas e o nosso bem-estar. O Carlos pode estar me convidando
para eu ficar nervosa, ou para eu ficar calma, ou para eu prestar mais atenção, mas não. Se eu considerar como sabotagem, eu vou imediatamente dar uma função negativa para o comportamento dele. E quem estuda neurolinguística sabe que nós buscamos a função positiva. A função positiva, ele tem uma dúvida, ou ele tem uma contribuição, deixa eu saber o que ele quer falar, se eu esqueci o que eu estava falando, depois a gente lembra, né? Memória assim. Aham. Boa noite. Então, é isso aí. Tem muita coisa para aprender. Eu estou convidando você do Tempo do Futuro, do Lula, em termos de neurolinguística. O Lula é um programador nato, né? O Lula é um comunicador, não diria nato, porque ele vem se desenvolvendo, né? E desenvolvendo muito. Esses 500 e poucos dias de prisão trouxeram um benefício incalculável para o Lula, em termos de comunicação, de sabedoria, de harmonia, de bem-estar geral, né? Veja o tipo de pessoas que o Lula atrai. Veja a Janja. Sabe? Isso é uma gêmea. Sabe? É esse tipo de atração. Não estou dizendo que vão ficar para sempre, nada. Eu estou dizendo que o tipo de energia que o Lula vibra é o mesmo tipo de energia que a Janja vibra. Tá? Independente deles terem muitas ideias semelhantes e provavelmente outras não tanto. Nossa, faz um... É notificação aqui. Tá. Aí eu tentei tirar esse barulho, eu não consigo. Já tentei, eu não sei de onde vem. É porque ele quebra, né? Quebra o padrão. Bom. Vou colocar aqui uma pergunta também que eu fui feito, ó. Será aí? Aqui. Aí ela perguntou do futuro. Existe a telepatia? Existe. Existe. O que se chama telepatia, na imensa maioria das vezes, é uma hiperestesia auditiva, ou uma hiperestesia visual, ou uma hiperestesia sinestésica. Mas aí são para pessoas que são hiperestésicas, eles sentem mais do que os outros, os sentidos deles são mais afiados. Os hiperestésicos visuais enxergam mais do que nós. Então, eles podem enxergar pensamentos, crianças. Quando a gente pensa, eu ficar pensando no Carlos aqui, eu estou pensando no Carlos, a imagem do Carlos se forma aqui, só que a gente não enxerga. Precisa uma máquina fotográfica muito poderosa para captar essa imagem. E tem gente que tem olho que enxerga o pensamento. Aí, então, ele pode dizer o que você está pensando, sem nem ele saber que ele está vendo o seu pensamento. Porque esses processos não são simples. Existem hiperestésicos auditivos. O hiperestésico auditivo, quando a gente pensa por palavras, a gente fala com a gente mesmo baixinho, a menos de 20 Hz. A gente só escuta a mais de 20 Hz. A menos de 20 Hz, nós não escutamos nada. Quando a gente está pensando por palavras, a gente está falando com a gente mesmo e a menos de 20 Hz. E um hiperestésico auditivo, ele escuta o nosso pensamento. Então, existe. O que é pouco provável é que exista alguma coisa relacionada com o futuro, dado que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro e ninguém sabe, né? Tudo vai depender de cada decisão nossa. Então, mas existe, todos os fenômenos parapsicológicos são reais. Tá? Existe a pirogênese, pessoa que bota fogo dormindo, sem fósforo, sem isqueiro. Todos os fenômenos existem. Só as interpretações é que são diferentes. Alguns dão interpretações fantasmagóricas, espíritas, espiritualistas, religiosas, e a parapsicologia dá interpretações científicas para o fenômeno. Esse assunto é muito interessante, valeria uma live, porque o assunto é amplo. Mas aprender
Linha de tempo. Você sabe que tem gente que não dorme, ou não dorme bem, por causa da linha de tempo? Que a ansiedade é uma disfunção da linha de tempo? Você resolve uma ansiedade. A ansiedade, na maioria dos casos, é pressa. É alguma coisa que eu preciso de uma semana e eu estou pondo que precisa para amanhã. Aí eu fico esbaforida, só penso naquilo, eu fico fixada naquela ideia. É linha de tempo. Resolvendo a linha de tempo, nós resolvemos muitas coisas. E fazendo o curso de neurolinguística, você vai resolver. Eu vou dizer, na primeira vez, você vai resolver entre 30% e 60% de tudo que você tenha para resolver na sua vida. Na primeira vez, você faz o curso. Na segunda vez, você resolve uns 80% a 90%. E na terceira, você resolve o 100%. Isso, a média. Tem gente que resolve o 100% de primeira. Mas a média é esta. Eu posso dizer de testemunho aqui, né? Que eu faço o curso, terminando o curso com a Clô, e nesses dias aqui eu precisei fazer uso e foi o que ajudou a passar por esse período aqui com o mínimo de coesão, né? E alinhamento, você poder ter, porque é importante a gente ter funcionalidade, né, Clô? Porque problemas sempre, problemas não, é você que fala que não tem problemas, tem dificuldade, né? Uhum. Dificuldades sempre vão existir. Sempre. Se eu for funcional dentro da dificuldade, ela não vai virar problema nunca, né? Exatamente. Você resumiu toda a lei, todos os profetas. Existem dificuldades. Se a dificuldade for bem administrada, ela é resolvida. Se ela for mal administrada, ela vira problema. Mas se você voltar e administrá-la bem, resolve do mesmo jeito, vira dificuldade de novo e soluciona. Que é isso que nós precisamos. Evidente que nem eu, nem você e nem ninguém vai parar de ter dificuldades na vida. Nós vamos continuar perdendo amores por distância, por morte, nós vamos continuar sofrendo com doenças, com frustrações. Vamos continuar tendo dificuldades. Quanto tempo leva o curso? O curso leva 1 ano. Ele é uma aula por semana, 3 horas. A próxima turma começa a semana que vem, dia 3 de fevereiro, que é uma sexta-feira, e vai ser toda sexta-feira, horário de Brasília, das 8 da noite, das 20 às 23 horas. Lá para os Cuiabá da vida, para os nortes, começa às 19 e termina às 22. Durante 1 ano, e cada aula é uma emoção, cada aula é uma descoberta, cada aula você agrega alguma coisa, um conhecimento, uma mudança na sua vida. E o objetivo é aquele que eu falei de início. O contato. Deixa eu falar, o contato. Aqui tá, vocês estão vendo aí, porque para mim aparece correndo aí. Eu estou vendo agora. Aí, o telefone, eu vou repetir aqui. O telefone é 65 999 234261. Olha, está aparecendo agora aí. 999-65-DDD 999-234261. Vocês vão falar com a Nádia, ela dá todas as informações. Fazer o curso é um marco na vida. Tá? É uma mudança que define sua vida, a direção da sua vida. Como eu disse, algumas pessoas vão conseguir ser. Quando a pessoa já está quase pronta, fez o curso, resolve o resto. Agora, quando a pessoa ainda está crua, ainda está nos limites, né? Ainda. Quem que é sua filha, Otilo? Escreve aí. Em geral, as pessoas gostam muito, porque a neurolinguística não tem que te convencer de nada, sabe? Você vai falando as coisas e a pessoa vai falar, isso é isso. É uma descoberta. Como descoberta, tá? Por exemplo, eu estava falando que para mim cor é importante, para minha amiga a cor não é importante. Marco Aurélio, querido. Tá. E marca uma live, eu quero ir fazer uma live com você. Marco Aurélio Ramos, meu amigo maravilhoso. Esse povo que está aqui ama, né? Ama o Carlos, ama o Marco e ama a Clova. Nós fazemos parte de uma...
da Dani. A Dani, é colega de turma do Carlos, uma criatura maravilhosa você tem. Parabéns. Né? Filhos assim não são acidentes do destino. Como ficam os autistas? Ai, não sei. Eu estou começando a estudar um pouco de autismo dentro do mapa de neurolinguística, mas eu não tenho experiência nessa área, sabe? Precisaria uma mãe de autista, uma professora de autistas, conhecer neurolinguística e começar a aplicar. O que é que tem que se aplicar com eles? Eu tenho feito algumas coisas com TDAH, mas assim, da minha cabecinha só, sabe? Como eu sou TDAH, eu tenho um material de estudo, e eu tenho amigos, alunos. Tá? Então, por exemplo, TDAH tem um grande problema com linha de tempo, tem um grande problema com foco. Ele fica querendo, sabe? Vamos falar assim, uma dona de casa TDAH é assim, ela põe feijão para cozinhar, liga o aspirador para tirar o pó, enche o tanque de água para deixar a roupa de molho, liga o liquidificador e a panela de pressão explode, o aspirador sai andando pela casa, quebra o vaso e a água, sabe? É típico, tem que aprender a focar e tem que estender a linha de tempo, porque tem muita ansiedade que é de uma linha de tempo muito exprimida. Como ela foi formada, eu não sei, teria que gastar um tempo estudando. Nós precisamos, em neurolinguística, de muitos especialistas. Muito pouca gente estuda temas específicos na neurolinguística. E não dá para meia dúzia de pessoas fazerem tudo. Então, alguém que lida com autismo, lida com TDAH, lida com qualquer tipo de problema, e aprender a neurolinguística para descobrir qual é o diagnóstico neurolinguístico e quais são as técnicas neurolinguísticas disponíveis, né? Mas o que eu posso garantir para vocês é que pessoas normóticas, e não é um elogio, quando eu falo em pessoas normóticas, eu estou falando em pessoas medíocres. Pessoas medíocres são pessoas dentro da média, na ogiva de Gauss. Essa gente que a gente fala é equilibrada, é boa gente. Não, é medíocre. Mas pessoas medíocres são razoavelmente inteligentes, têm razoavelmente uma boa vida. Tudo é média, 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 média. Essa gente desponta e vai para a área de excelência. Agora, como fazer isso com pessoas que têm outros tipos de limitações? São cérebros diferentes, percebe? E quando o cérebro é diferente, você tem que estudar aquele cérebro para saber o que é que ele faz diferença. Né? Como é que ele processa? Estou falando para vocês de autismo. No autismo, eu já percebi. Eu me salvei porque eu descobri isso muito cedo. Olha que interessante, estava fazendo psicologia e a minha professora de testes psicológicos era medíocre, absolutamente medíocre. Ela mal dava aula. Mas o que ela fazia? Ela dava um teste para a classe inteira fazer, vamos aprender, por exemplo, nesse dia foi vocacional. Uma bateria de testes de habilidade, bateria de testes de interesse. Então, cada um preenchia lá os seus testes e depois fazia a contagem dos pontos e desenhava um gráfico. E no final a gente ia para a mesa da professora, para a professora ler o gráfico e fazer a orientação. Eu estava fazendo o meu, eu estava tão contente. Eu pensei assim, mas eu estou indo bem nesse teste aqui, porque só dava minhas notas, né? Eu tinha que fazer 2 gráficos, um de habilidades, notas de 0 a 100, e outra de interesses, notas de 0 a 100. Quando eu comecei a botar meus pontos, estava entre 9, 9,5 e 10, tudo lá em cima. Eu falei, nossa, estou indo bem, né? Tirando notas máximas, tudo lá. Quando eu chego na mesa da professora e boto lá meu gráfico lindo, tudo entre 9, 9,5 e 10, ela falou assim, nossa, você é um problema sério.
você não vai dar nada na vida. Você gosta de tudo e tem habilidade para tudo. Eu falei, meu Deus, estou fodida, né? O que vai ser de mim? Aí eu falei, mas então, se é isto, eu vou focar em psicologia e vou aprender tudo que eu queira, mas para a psicologia, focada na psicologia. Tá? Aí eu fui para a teologia, para a parapsicologia, para todas essas técnicas que eu já descrevi para vocês no início, né? Psicanálise, Jung, Lacan, tudo isso sempre com foco na psicologia. Então, aí eu fui descobrindo coisas sobre mim, né, com relação ao TDAH, e posso ajudar outras pessoas. Olha, eu não sei como é que podem diagnosticar depressão numa criança de 3 anos. Francamente, eu acho que é uma fantasia. O que eles podem ter diagnosticado é uma criança triste, uma criança com poucas alegrias, uma criança sem motivação, mas uma criança com depressão é brabo. Eu precisaria conversar um pouco melhor com você, mas eu posso te garantir que aquela criança de 3 anos não tinha uma coisa boa para pensar no futuro. Não sei como, quando, nem onde, mas é isto. A visão de futuro, eu pensar que amanhã vai ser melhor, eu pensar que isso vai passar, eu me ver amanhã numa situação sem a dificuldade de hoje, é altamente motivador e, consequentemente, antidepressiva. Agora, o pensar, está uma merda e vai continuar uma merda. Eu não vejo luz no fim do túnel. Amanhã vai ser assim, depois da manhã vai ser assim, o mês que vem vai ser assim. É caso de araquiri, dá uma depressão danada. Ô, Clô, é interessante que você fala sempre da questão das linguagens, né? Visual, sinestésico. Esse banner está correndo aqui já há pelo menos uns 40 minutos, com todas as informações do curso telefone. E tem gente perguntando, qual a informação do curso? Você vê como tem pessoas que olha e não vê. E não vê. Então, assim, é uma questão assim da nossa educação visual. Eu tenho a educação auditiva, a educação sinestésica. Exatamente. É interessante. Tá aqui a informação, as pessoas perguntando, e ela está aqui correndo há um tempão já. E você vê, uma coisa relativamente, digamos, pouco importante, mas às vezes a gente não está vendo onde está a chave do carro que está na nossa frente. Algumas vezes a gente não está vendo a relação entre o que está acontecendo com a gente e as escolhas que a gente fez, né? Tipo, vou de novo, essa gente que está lá na cadeia, né, pedindo Wi-Fi, que o Wi-Fi lá não é bom. É uma delícia, não é? Eu acho. Eu tenho esse nível de maldade, gente. É quando alguém que faz muita merda, eu tenho essa alegria, sabe, de pensar que eles estão lá pedindo Wi-Fi, que a comida não é boa, enquanto nós estamos aqui pedindo melhoria no sistema prisional, não, uma comida melhor. Eu estava sugerindo, sabe o quê? Mandando para o Lula, que as mães dos prisioneiros, que fosse dada para mães de prisioneiros a cozinha de presídio. Ia ver como eles iam passar bem, com uma comidinha barata, mãe cuidando de filho. Agora, essas quentinhas aí a R$ 20 cada uma do mês passado, é um problema seríssimo. Mas é assim, quando nós, de direitos humanos, da esquerda, pedimos, né, lá onde eles estão na Papuda, tem lugar para 8.000 pessoas, tem 16.000. Quando a gente vai precisar construir presídio, não, bandido bom é bandido morto, tem que matar todos. Melhor comida. Né? Não, agora vai lá experimentar. Vão sair todos envolvidos na melhoria dos presídios, não vão? Eu fico imaginando quando eles saírem, eles se filiando ao PT, entrando
no setor de recursos humanos, envolvidos em levar uma Wi-Fi boa para dentro dos presídios, né? Uma comidinha legal da mama. Eu gostaria muito, né? Olha, eu não domino bem, Ricardo, a linguagem religiosa. E eu acho a linguagem religiosa dirigida, né, para coisas que eu prefiro manter na liberdade e na autodeterminação de cada uma. Posso só reiterar, Gestalt é quando a gente entende, quando a gente compreende, quando a gente fecha um quebra-cabeça. Eu não sei se a palavra epifania, nem sei o significado dela fora da religião é o mesmo, não sei. Tem coisas que eu não sei. Essa é uma delas. São muitas, mas essa é uma delas. Não sei. É interessante porque essa turminha toda aí, eles estão tendo um choque semântico, né? Porque tudo aquilo que eles vociferavam e demonizavam, eles acabaram projetando e estão recolhendo para eles mesmos, né, Clô? Então é uma coisa interessante ver esse processo Eles não acontecer. criaram o próprio mundo deles? Exatamente. O nosso tema é criar, né? Você cria o seu mundo. Eles criaram o mundo da violência, o mundo do mal-estar, o mundo sem recursos, o mundo do ser perseguido, o mundo toda essa coisa eles criaram. E a conspiração, né? Como é que é essa questão, né? A mente da conspiração, né? A pessoa não consegue, diante da realidade real, ali, física, na frente da pessoa, dos fatos, a pessoa, ela nega e ela cria uma realidade paralela e acredita. Sim, completamente. É isso que a alucinação faz. Lembra do processo de distorção, também chamado de alucinação? Cria uma alucinação. Vou falar uma coisa recente. Vocês devem ter lido por aí, o Carluxo não está querendo voltar para o Brasil, claro, de medo da cadeia, mas como ele não tem clareza, né? Ele não tem consciência, e sem consciência ele não pode nem identificar, ele argumenta que ele não está voltando por uma paranoia, que é, não sei se você está sabendo disso, Carlos, dois assessores dele, não sei se dois assessores dele ou ele e um assessor, ficaram presos por 2 minutos num elevador na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Sabe qual foi a interpretação? Quem fez? É gente que está perseguindo ele, que está fazendo isto. Então, ele não quer nem percebe de onde vem a paranoia, vem da interpretação de realidade. A alucinação vem da interpretação da realidade. Ele está alucinando. Até pode ser, mas o mais provável é que tenha acabado a luz, dado um problema técnico, né? Arredondar não é fácil, não. Eles estão na Terra plana. Então, é isso. Eu estou aqui hoje para chamar vocês para esse curso. Vocês têm que vir fazer o curso, porque a vida de vocês vai melhorar. E muito. E muito. Aqui, agora, assistindo essa live, tem uma porção de gente que já fez, que está fazendo, e eles certamente estão escrevendo por aí. Você muda a sua vida. Por quê? Porque a neurolinguística, você já deve ter ouvido um monte de vezes. Mude seus pensamentos e mudará a sua vida. Mude suas crenças e você mudará a sua vida. Mude seus valores e você mudará a sua vida. Mude suas emoções e você mudará a sua vida. A neurolinguística ensina como fazer para mudar as suas emoções, como fazer para mudar suas crenças, como fazer para mudar seus valores, como fazer para mudar seus pensamentos, como fazer para mudar sua vida. Lembra que no comecinho eu contei que eu comecei a ter um pensamento, vai acontecer alguma catástrofe, eu estou sendo executada, e isso, se ficasse na minha cabeça, é uma fonte de mal-estar,
de preocupação, de medo. Meu coração iria se alterar, minha pressão arterial iria se alterar, minha musculatura, eu ia ficar sempre, bateu na porta, será que é a polícia? Tá, aquelas coisas de nóia. Bom, e daí? Vocês já foram executados alguma vez na vida? Eu já. No final, a gente resolve. No final, você paga, você deve. É que eu não sei para quem eu devo, senão eu já pagaria logo, né? Mas, no final, você resolve. Em último caso, eu posso pensar assim, eu não posso mais ser presa. Eu sou idosa. Tenho estatuto do idoso. Tá? Enfim, tem que aprender a pensar, porque se pensar pensamentos paranoicos, se pensar pensamentos depressivos, se pensar pensamentos irritantes, se sentir coisas irritantes, se sentir coisas deprimentes, vai ficar irritado, deprimido e mal. E o que nós temos que fazer é viver da melhor maneira possível, gente. A gente só tem essa chance. Com certeza, só essa. Existem possibilidades. Ô, Clô, tem gente também que entra numas de ficar mentalizando frases, né? Achando que vai resolver. Eu lembro de uma pessoa que ficava, eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz. Eu falei, filha, mas você pensa que nem uma pessoa de luz, você age que nem uma pessoa de luz, né? Porque você só ficar falando, eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz, né? Você mesmo fala que o cérebro ele não vai entender, se ficar só falando com ele, né? Você tem que se imaginar sendo. Agora, você é uma pessoa de luz, fica no WhatsApp fazendo fofoca, xingando, fazendo fake news, mas você é da escuridão. A luz venceu, eu sou da parte da luz, vocês são das trevas, né? Tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, uma pessoa que fique pensando, né? Em vez de eu sou da luz, pensando, eu sou da paz, eu quero paz, tudo que eu quero é paz. Essa criatura pode acabar morrendo, porque um dos registros que a gente tem para paz é aqui descansa em paz, fulano de tal. Se for essa a representação que o cérebro encontrar quando pensar em paz, eu tive um cliente assim, ele estava morrendo, ele tinha perdido o sono, ele estava passando, que é raríssimo de acontecer, hein? Não vão atrás dessas mentiras que contam. Ele está já uma semana sem dormir. É mentira. Quando a pessoa fala faz uma semana que não dorme, é mentira. 99% das vezes. Porque se ela não dormisse há uma semana, ela estaria quase morta. E já em início de surto psicótico. Porque primeiro entra em surto, depois morre. Né? A gente entra em surto e depois morre por falta de sono muito mais rápido do que por falta de água, de comida, de tudo mais. Então, não costuma ser assim. Mas uma pessoa pode parar de dormir para cumprir o desejo. Cumprir o desejo o desejo, cumprir o programa e morrer em vez de ter. O que é paz? Paz é conforto, é bem-estar, são pensamentos permissivos, são pensamentos possibilitadores, são pensamentos agradáveis de ter, são emoções agradáveis de ter. É isso que a gente quer, né? É isso que a neurolinguística ajuda, ensina, e os que se determinarem terão, né? É porque a gente passa pela vida, né? É tanta porcaria que colocam na cabeça da gente, né? Já começa dentro do útero. Né? Dentro do útero você já começa a receber informações basicamente sinestésicas, né? Acho que na maior parte, né? Já, sinestesia acho que já vai sendo montada ali, no contato, né? Calor, batimento cardíaco da mãe, se a mãe passou aquela coisa, aquela gravidez estressada, com o coração batendo, acho que a gente já nasce já meio que com uma informação meio já de uma conturbação, né? Aí depois você vai passando por padre, pastor, professor, madrinha, tio, tia, o cara que vai falar isso, que é o cara que vai tirar sarro da sua pepeca, do seu pipi, do não sei o quê. Então vai colocando tanta coisa na tua cabeça que quando chega na nossa idade, dá aquele boom que você fica maluco, você vai procurar uma ajuda, procurar como, você dá uma descarga, né, e tira toda essa merda aí, fica difícil, né? O fato é que nós somos educados por pessoas medíocres, sabe? Por pessoas com uma visão de mundo muito limitada, com conceitos limitados.
E é o que a gente aprende. Né? E uma hora, eu costumo dizer que a finalidade da terapia, do desenvolvimento pessoal, de cursos de desenvolvimento pessoal, é você se tornar uma boa mãe, um bom pai para você, um bom professor, um bom companheiro, uma boa companheira, tá? Porque a gente teve um pai e uma mãe, por melhores que tenham sido, muito limitados. Né? Ensinaram algumas coisas úteis, boas, mas ensinaram outras melecas. Professores, e avós, e tios. A gente tem que assumir isso. A hora que a gente for um pai e uma mãe para a gente mesmo, que não deixa a gente fazer nada de perigoso, nada que vá fazer mal para a gente ou para os outros. Né? Quer dizer, que coloca bons limites na vida. Né? Que nós tivemos pais que digam, você é bonita, você é capaz, internos, aqui eu falando para mim mesma. Né? Quando a gente tiver possibilidades, pais possibilitadores dentro da nossa cabeça, e pais que só limitam aquilo que nos faz danos ou que causa danos para outras pessoas, nós nos tornamos um ser humano bem evoluidinho, assim, quase pronto para a virada, quando a gente vai se tornar gente. Nem luzinha de geladeira, às vezes. Não, na maior parte das vezes, a maior escuridão. Mas sabe o que eu queria falar a respeito de luz? Eu queria ensinar uma coisinha simples aí, para quem está assistindo. Bem simplesinha. Só fazer agora. Se você tem uma coisinha desagradável no seu passado, que você pensa nela, ai, que chato, ai, como eu não gostei, ai, como eu fui infeliz aquele dia, e você for como eu, cor é uma submodalidade importante, pensa naquela situação, fatalmente ela vai vir colorida, e diminui a cor dela até ficar preto e branco, e leva para baixo, para longe, para a esquerda. Se você for como a minha amiga, que o importante para ela é a cor suave, ela começa a pensar naquela recordação em cor suave e põe bastante cor, deixa bem colorida e empurra para longe. Se é luz, tem gente que é luz. Né? Voltando aqui agora. Você pensa na cena bem iluminada, não é uma luz, é uma cena clara, iluminada, e vai tirando a luz até a escuridão. Faz isso 6 vezes. E eu duvido que você volte a se sentir mal em relação a isso. Só com uma submodalidade, que é a chamada submodalidade determinante. Ai, que bom que você gostou, Paty. Que bom que você gostou. A nossa felicidade é quando a gente consegue chegar nas pessoas, né, e comunicar alguma esperança, alguma, né, ideia nova, alguma força interior, uma coragem maior e uma motivação para ser melhor, né? E também tudo que você comenta também muito sobre lá do livro do Nicoleles, né? Que ele traz lá que o cérebro é criador de tudo, de todas as coisas, tudo, é isso? Tudo. A teoria dele a teoria é quase que uma lei, pelas pesquisas que ele tem, são pesquisas fantásticas. Eu aconselharia todos a lerem o livro e aconselharia também a assistir às lives. E no final, como eu, vocês vão entender 5% no máximo. Mas esse 5% já é uma imensidão. Tá? Basicamente, o que ele descobriu dentro das pesquisas de neurociências que ele é maior neurocientista brasileiro conhecido, ele descobriu que o cérebro cria as realidades. Primeiro ele cria aqui, depois ele cria aqui fora. Só que ele não sabe o que nós sabemos. Como o cérebro faz isso? Essa é a parte da neurolinguística. O cérebro cria tudo, mas você tem que imaginar. Você tem que ter uma imagem. Você tem que ter sons, palavras. Você tem que ter calor, frio, quente, tensão, relaxamento, respiração. Tem que ter sensações. Quando você fecha uma experiência, né? Porque a realidade tem essas 3 dimensões.
O cérebro entende, porque o cérebro não distingue real do imaginário. Quando você imagina como se fosse real, ele grava. Né? E depois que ele grava, ele faz surgir do lado de fora. Ele cria. Basicamente, Clô, vamos supor, se você quer pintar a sua casa, vamos dizer assim, né? Você imagina lá a tua sala com a cor que você quer, sentindo o cheiro da tinta fresca, né? Isso. A vizinha vindo falar para você que ficou bonito, né? Então você tem o Isso. auditivo, o E você sinestésico, o visual. andando nessa casa, olhando para essa casa, falando, mas como ficou bonita, era assim que eu queria, né? Como se fosse verdade. Só isso. O resto vai ser a consequência natural, não precisa fazer o planejamento. O planejamento vai ser feito pela motivação. Como eu tô, agora eu só penso na minha casa pintada, né? Ela bonita, ela com cheirinho de tinta. Agora eu estou pensando, aí eu começo a olhar preço de tinta, eu começo a pensar se eu tenho dinheiro para pintar esse mês ou mês que vem, eu começo a ver orçamento de pintor, porque agora eu estou com pintar a minha casa na cabeça. Uma hora a casa vai estar pintada. Aquela ideia que eu tive acabou de se concretizar. Isso é para tudo, é para noite de sono. É interessante que a gente, toda vez que você está assim, quero comprar um carro X, né? Você sai na rua, você começa a ver esse carro em todo lugar. Na verdade, ele sempre esteve ali, mas você não via, né? Mas aí, É que porque a gente você criou limita a a realidade na mente, percepção. você detecta, né? O cérebro é que determina o que nós vamos perceber. Então, quando você está com aquele carro verde pistache na cabeça, você pensa, o verde pistache ninguém tem. Eu quero uma cor original, né? E sai para a rua. Como agora verde pistache é o seu foco, você vai começar a ver carros verde pistache. Não que eles já existiam, mas a sua percepção foi orientada para enxergar o verde. Então, quando você resolve pintar a casa, a sua percepção é orientada para tinta, pintor, preço, economia, até a casa está pintada. Quando a sua percepção está orientada para você dormir como um santinho, como uma santinha, e acordar amanhã, assim como uma diva, como um divo, é isso que vai acontecer. Agora, como é que as pessoas fazem? Assim, acho que eu não vou dormir bem essa noite. Pronto! Se ela imaginar ela rolando para lá e para cá, né, e acordando amanhã cansada, e falando amanhã, nossa, bem que eu pensei que eu não ia dormir bem, não dormi mesmo, ela acabou de criar um futuro. Nós podemos criar noites de sono, nós podemos criar discussões amigáveis, discussões de ideias. Né? As pessoas morrem de medo de discussão porque é briga. Não, existe discussão que termina em briga, existe discussão que termina em compreensão, em ampliação de mapas. Então, depende do que você quer criar. Tem gente que é especialista em criar confusão. Tem Tá gente mais um que cria bando. brigas, não é? Tem gente que entra num lugar e fala, aquele vaso está torto, essa roupa não ficou bem. Ela cria briga, ela cria mal-estar. Você tem que escolher o que você quer criar. Eu acho bom a gente escolher criar paz, lazer, sossego, amizade, amor, tesão, comida boa, né? Bem alimentada, sabores agradáveis, cheiros bons. Imagina viver num mundo. Eu vivo assim, ó. Eu olho assim em torno de mim, tudo que eu vejo eu gosto. Né? Eu falo o que está acontecendo, tudo que está acontecendo é isso. E eu me sinto assim. Né? O meu filho comprou uma máquina para pintar a casa que ainda não tem. Pois é um jeito de ter a casa. Eu me lembro de uma época que eu fiz regime, há muitos anos atrás, que eu comprei um maiô lindo, carésimo. Eu usava 50 e eu comprei o maiô número 42.
não passava da minha batata da perna, quando eu tentava pôr o maiô. Mas cada semana ele ia subir. Aí chegou no joelho, subiu para a coxa, foi subindo, depois de 6 meses. Sabe? Isso é um programa. Por quê? Eu programei entrar dentro daquele. Como o filho da nossa amiga aí, ou amigo, não lembro, está programando a casa, pensando na máquina para pintar a casa. Então, é isso que nós temos que aprender. Criar futuros legais, criar futuros agradáveis. Tá? E eu não posso deixar de falar nas próximas lives todas que eu fizer, como eu tenho falado nas 3 últimas. Eu tenho um programa futuro, que é daqui a 2 anos, dia 12 de abril de 2025, vai ter uma festa de aniversário, que é a minha festa de aniversário dos meus 80 anos, que todos vocês estão convidados. Vai ser assim, venha todos que forem convidados, nós vamos fazer Alimentos Tótibos Coletivos Rachatum Est, que é em latim assim, a conta vai ser dividida, tipo cada um dá 30, 50 reais, e a gente compra os comes, os bebes, pode vir 100 pessoas, pode vir 200, pode vir 1000. Essa é a minha visão de futuro, quer dizer, me garante o quê? E eu vou dançar a dança do ventre na festa. De 80 anos, não é legal? Vou começar logo a aprender para estar bem. Então, isso é uma visão de futuro. Como é que eu vou estar? Se eu estou dançando a dança do ventre, eu estou com saúde, estou com mobilidade, né? Eu estou produtiva, né? Tá vindo esse monte de gente. Uma festa bonita, gente me abraçando, me beijando, eu rindo. Isso chama felicidade. Né? Eu estou programando saúde, bem-estar e felicidade, que é o que eu quero que cada um de nós programe. E cada vez mais a gente vai precisar... A neurolinguística vai ser uma espécie de coisa mandatória, porque a gente está vivendo mais, né, Clô? Pois é. Viver bem, porque, vamos supor, se a gente está condenado a viver até os 80, 90, 100 anos, porque a ciência nos condenou a viver todo esse tempo, né? Então, eu vou ter que fazer desse tempo o melhor possível. Não posso chegar lá, 80 anos de idade, cego, surdo, arrastando uma perna, sem condição de comer, tendo que botar comida na boca. Então, assim, eu vou buscar meios, né, de levar a minha vida, que agora vai ser longeva, né? A menos num casos assim que aconteça, né? De um acidente, né? Mas, teoricamente, a gente é para viver há mais de 80 anos, né? Então, tem que chegar bem, né? Viver com plenitude. Né? Tem gente que fala assim, minha avó está tão bem, ela entende tudo. Mas só entender tudo é bem pouco, né? Não enxerga. Não entender nada. Dependendo do estado que você está, melhor não entender nada do que está acontecendo. É verdade. É melhor uma daquelas piripaque geral, total e restrito. E é isso aí. Eu espero vocês no curso, crianças. Venham mesmo. Certo. Né, Carlos? Com certeza, muito bom. E eu recomendo, estou terminando o curso. Realmente assim, você tem ferramentas diversas, até para diversas situações, e aí sai do vitimismo, né? Para de ficar reclamando, botar a culpa nos outros, porque daí você assume para si a responsabilidade de criar o teu caminho, né? E vai embora. Agora eu tenho a ferramenta, não tem mais para ficar chorando, botando a culpa em fulano, beltrano, ciclano, vou lá, né, e toco o barco, é por aí mesmo, né? É autodeterminação. Mas não pode ficar dependente de ninguém. Mais alguma coisa, Clô, que você gostaria de comentar? Não, aí eu tenho muita coisa para comentar, mas daí precisa mais 1 hora, 1h30, e a garganta vai secando. Certo, não, só agradecer, Carlos, agradecer, você é uma bênção na vida, né? A bendição, né? Eu falo em bênção, não é religiosa. Bênção é uma coisa que é bendita, né? Que foi falada de uma maneira bonita, de uma maneira graciosa. O contrário de maldita, que é quando a pessoa diz mal as coisas.
né? Você é uma bênção na minha vida, eu te agradeço demais, agradeço todos que estão aí, lindinhos, eu sei que está por aí a Cindy, está por aí a Bianca, está por aí o Milton, olha ele aí, está por aí a Libertar, está por aí a Selma, tem um monte de gente por aí que eu nem sei que estão por aí, mas eu estou pensando em vocês. E outros tantos que vão vir, a gente vai se conhecer. E tem até gostaria de terminar com isso. Eu não sou religiosa, mas eu sou cristã. Eu amo Cristo. Seja ele uma figura histórica, seja ele um mito, seja ele o que seja. Eu amo Jesus. E tem uma história de Jesus que é assim: os discípulos dele saíram e foram ensinar o que eles tinham aprendido com ele. E eles conseguiram, curaram gente, fizeram mudanças, né? Eles saíram para fazer mudanças. E eles foram fazendo mudanças. Quando eles voltaram encantados, sabe? Ai, acabei com a neurolinguística, assim, acabei com a fobia daquele, tirei a depressão daquele outro, né? Curei aquele. Jesus falou assim: isso, ainda maiores coisas vereis, isso é só o começo. Isto é só o começo. Ainda maiores coisas vereis. Ainda nós veremos a nossa felicidade cada vez maior, a felicidade dos nossos e o bem-estar, né? O bem-estar, a calma, a paz, a tranquilidade, a diversão, a alegria, o tesão, o lazer, o amor na vida de cada um de nós. É isso aí. Certo. Inclui, eu que agradeço a sua disposição no meio de mudança, de estar vindo aqui conversar com a gente, né? E também agradeço a participação de todas as pessoas. Chegamos aí a mais de 700 pessoas aqui ao vivo com a gente, né? E é bastante, né? Por uma noite dessas, que está todo mundo correndo para lá e para cá, né? Então, agradeço a disponibilidade. E nós vamos seguir aqui com a nossa agenda de coisas, né? Que está sempre cheio de assunto para comentar, né? Sempre tem coisa para. Ainda bem, né? Que significa que a vida está correndo, né? O dia que acabar, acabou. Eu fiquei vendo lá a hora que colocaram minha mãe lá, falei assim: aí acaba tudo, né? Então enquanto está ruim ou está bom, a gente está vivo. Pelo menos está vivo. Estando ruim ou estando bom, né? O duro quando não está mais nada é porque já foi, né? Então vamos seguir adiante. E aí não está mais nada, né? Quer dizer, aí também não. Então, aí zerou, né? Tá Fechou. bom, né? Tá bom também. Tá bom também. Quando tá ruim, tá bom. Certo. Gente, muito obrigada. Tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima. Tchau, boa noite a todos, pessoal. Boa noite. Tchau. Tchau.